E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos aprender como tipar funções no TypeScript, beleza? Então vamos lá, criar uma função aqui para a gente estudar. Vou criar aqui uma function chamado soma, tá? Beleza? Vamos fazer o seguinte, a gente está usando TypeScript, certo? Eu disse para vocês nas aulas passadas que existe um negócio mágico chamado inferência de tipos. Que no TypeScript você não precisa necessariamente tipar tudo. Você pode simplesmente sair programando e onde for possível o TypeScript vai deduzir os tipos, tá? Então vamos lá. Passa o mouse em cima aqui de soma. Olha, eu tenho uma função que se chama soma. Ela não recebe argumento nenhum, né? E ela retorna void. Então o próprio VS Code está me dizendo que essa função de soma aqui retorna nada, né? Ela retorna void. Mas em momento nenhum eu tipei essa função de soma. Entendeu? Como é que ele deduziu? O TypeScript é mágico. Ele deduziu. Ele viu que você não colocou nada dentro do bloco de código da função, então a única possibilidade é que ela retorne um void, beleza? Eu poderia vir aqui também e tipar, forçar o tipo dela a ter void como retorno, mas eu não preciso, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que eu posso tipar em uma função é tipar o retorno dela. Eu acabei de dar um spoiler para vocês, mas passando o mouse em cima você consegue ver que para você tipar o retorno de uma função, você precisa colocar aqui, ó, 2 pontos, isso do lado do parênteses, tá? E aí o tipo de retorno, tranquilo? Então você vem aqui na sua function, coloca 2 pontos e o tipo de retorno, tá? Se eu colocar a função desse jeito, ela continua certa, correto? Porém, se eu venho aqui colocar um number, por exemplo, aí aparece um erro. Por quê? Olha só, passa o mouse em cima aqui. Olha só, ele está falando que eu não estou retornando nenhum valor, né? Então, primeiramente, vamos retornar um valor aqui. Vou colocar um return 8, por exemplo. Ok. Agora está certo, não tem erro nenhum. Porém, se eu colocar aqui boolean, por exemplo, ele vai falar que esse retorno 8 aqui está errado. Está falando que o type number não é assinalável ao tipo boolean, beleza? Isso daqui vale para qualquer estrutura de dados. Eu coloquei aqui string number boolean, mas vocês podem retornar objetos, retornar arrays, podem retornar outra função, beleza? Então é assim que a gente tipa o retorno da função, beleza? E eu teria que colocar aqui uma string para ele funcionar. Show! Agora, segunda coisa que a gente pode tipar dentro de uma função. O que é? Os parâmetros da função, correto? Ah, beleza. Então vamos colocar aqui que eu recebo 2 parâmetros, A e B, dentro da função soma, tá? E aqui já aparece até um erro, que é o seguinte, olha só. O primeiro erro, né, que eu declarei nessa variável, mas eu não estou usando ela para nada, tá certo? E aqui ele está falando que o parâmetro A implicitamente tem o tipo N, tá? Porque aqui, gente, é fácil o TypeScript deduzir qual que é o tipo de retorno, porque eu estou mandando um retorno aqui, então ele consegue ver o retorno e falar, ah, isso aqui é uma string. Porém, ele não consegue deduzir o tipo do A, entendeu? Ele não consegue deduzir o tipo do B, porque eu não estou fazendo nada com eles, entendeu? Então, se ele não consegue deduzir o tipo de alguma coisa, ele coloca como N, tranquilo? E como é que eu tipo os parâmetros? Muito simples, da mesma forma que a gente está tipando tudo. 2 pontos aqui e você coloca o tipo dele, tranquilo? Vem aqui do lado do B, 2 pontos, number, ok? Simples. Ops. Number. Beleza. Agora, ó, a gente tem uma função que está engraçada aqui, né? Porque eu recebo 2 parâmetros que são números, eu retorno uma string, eu não estou usando nem A nem B para nada, certo? É uma função esquisita? Com certeza. Mas em termos de TypeScript, ela está correta. Então, eu retorno uma string, tá aqui, return oi, tá tudo certo por aqui, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa função de soma em uma função verdadeiramente de soma. Vou colocar aqui A mais B, beleza? Olha só o outro erro que surgiu, passa o mouse em cima. O tipo number não é assinalável ao tipo string. Aí você pensa, como assim? Não entendi esse erro. Olha só, eu estou falando que o tipo de retorno dessa função é uma string. Porém, eu estou somando um number com outro number.
Então, qual é o único tipo de retorno possível aqui? É number, né? Porque no JavaScript a gente pode somar strings e pode somar números, né? Porém, se eu sei que eu estou somando duas coisas e essas duas coisas são números, é impossível o resultado final ser uma string. Então, para isso daqui estar correto, a gente teria que colocar number aqui, beleza? Agora a gente pode passar o mouse em cima dessa função e aqui está certinho. Eu tenho uma função soma com dois parâmetros. O tipo dos dois parâmetros é número. E aí o retorno dessa função também é número, beleza? Agora vamos fazer um teste, pessoal. Teste rápido. Vem aqui e apaga o tipo de retorno da função. Agora passa o mouse em cima da função de novo, tá? Ué, eu tirei o tipo de retorno e aparentemente tá aqui ainda o tipo de retorno. O que está acontecendo? Bom, foi o que eu acabei de dizer, né? Eu posso somar strings e números. Porém, se eu somo dois números, é impossível o resultado final ser uma string. O único resultado final possível é um number. Ou seja, o TypeScript é inteligente, ele conseguiu deduzir que o tipo de retorno disso daqui era um número também. Da mesma forma que se eu colocar aqui, por exemplo, que A é uma string e B é uma string, o único resultado possível de uma soma de strings é outra string, tranquilo? Então, por isso que ele está falando aqui, ele deduziu que o tipo disso daqui era uma string, beleza? Então, era isso. Agora eu vou só mostrar para vocês como tipar uma função, só que usando uma sintaxe mais atual, que seria as arrow functions. Então, eu vou criar aqui o const soma 2, tá? Soma 2, e aqui o parâmetro A e B, tá? E aí ele retorna A mais B, tá? E aí usando o arrow function, você pode colocar o retorno assim, né? Abre objeto, ou objeto não, abre as chaves, e coloca um return aqui. Ups, return aqui. Ou você pode usar uma sintaxe mais enxuta ainda, pode remover essas chaves daqui, remover o return, que aí tudo que está depois dessa seta é o return dessa função, beleza? Ok. Se eu passar o mouse em cima, ele está falando que eu tenho dois parâmetros, os dois do tipo N, e se eu não sei qual é o tipo do A e eu também não sei qual que é o tipo do B, eu também não vou saber qual é o tipo do retorno, né? Pode ser um número, pode ser uma string, sei lá se tem como somar outras coisas no JavaScript, geralmente tem como, porque é uma linguagem maluca, mas enfim. Então, se eu não tipei nem A nem B, eu também não vou conseguir deduzir qual é o tipo do retorno. Então, como é que vocês acham que eu tipo isso daqui? Como é que eu tipo o parâmetro numa arrow function? Da mesma forma que eu tipo numa função normal. Dois pontos, number, ok? Eu posso parar por aqui, porque o soma 2 dá para deduzir qual que é o tipo de retorno. Porém, se eu quiser forçar o tipo do retorno, eu ainda posso vir aqui e, novamente, sempre o tipo do retorno de uma função sempre fica depois do parênteses, tá? Vou colocar aqui number, beleza? Ok. E é assim que a gente tipa. Se eu quisesse, por exemplo, forçar um outro tipo aqui, colocar string, é assim que a gente coloca. E é isso aí. Bem simples, né? Você consegue ver que a tipagem de uma função tradicional e de uma função na arrow function não muda muito. Você tipa os parâmetros simplesmente com dois pontos aqui do lado. E para tipar o retorno da função, você sempre tipa depois do parênteses. Beleza? É isso aí. Para a aula de hoje era isso. Bem simples também. E vejo vocês na próxima aula. Valeu, até mais.